Graças a Deus estamos num bom número. Nós queremos dar 2 avisos. Primeiro, aquelas pessoas que se comprometeram, com o frango para a gente fazer a galinhada, por favor, procure a Fernanda. Não vamos deixar para a última hora, porque aí fica complicado, né? A Olga parece que vai viajar, né, Olga? É a nossa cozinheira, chefe, ela não vai poder estar, mas a Fernanda, ela e sua equipe vai dar conta do recado, mas precisa da nossa colaboração, né? O arroz já está lá, já começou a chegar alguns frangos aí, vamos fazer aquela galinhada gostosa para sábado. Teremos aqui a Santa Ceia, ninguém deve faltar. Todos já sabem o simbolismo da Santa Ceia, né? Há uns anos atrás, eu me emocionava muito com os batismos. Ainda me dá muita emoção. E eu pedi algumas vezes ao pastor que me batizasse de novo. Ele disse, irmã, mas não precisa. Porque cada Santa Ceia é um rebatismo. A gente zera os pecados. Nunca me esqueci disso. Então, aquela comunhão que é realizada aqui, a gente fica zerado dos pecados. Então, é uma cerimônia que não deve ser perdida por ninguém. Eu me lembro no meu tempo de jovem ainda, né? As pessoas vinham de longe para participar da Santa Ceia do Senhor. E às vezes as pessoas por qualquer coisa deixam de participar. Mas o que Jesus disse para Pedro? Que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele. Por isso nós não podemos rejeitar de forma alguma a Santa Ceia. Teremos também a ordenação do irmão Nelson, né, irmão Nelson? O irmão Nelson está se preparando, vai ser um dia memorável aqui. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Amém? Amém. Eu pedi para a Meire fazer os pedidos e fiquei pensando assim, quando ela terminar, eu vou pedir o irmão Leonardo para orar. Mas não falei com ela. E ela terminou e chamou o irmão Leonardo para orar. Viu como o Espírito Santo de Deus trabalha? É muito interessante, né? E é bom saber que Deus está sempre dirigindo a sua igreja. Culto de quarta-feira é para ser pequeno, é uma meditação. E nós vamos fazer uma meditação nesta noite sobre os acontecimentos atuais e finais da história deste mundo. Não sei quantos assistiram aquele vídeo que a Lindaura, minha amiga lá de Terra Nova, colocou no grupo dos adventistas de Peixoto, né? Do distrito. Do pastor Rodrigo Silva. Eu achei muito interessante. E é a pura verdade. O mundo está preparado para receber o anticristo com seu poder. Tudo está preparado. Os acontecimentos estão um atropelando o outro. Tudo está acontecendo rapidamente. E ele disse uma coisa muito importante. Ele disse, Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém, irmãos? Amém. Ai, que seja logo, né? Porque este mundo não serve mais para a gente viver. Não serve mais para a gente morar aqui. Cada vez pior, e vai piorar muito mais. Então nós devemos estar preparados, não quando tudo tiver acontecido, mas agora. Hoje, nós vamos dormir daqui a pouco, né? Mas quem é que tem 100% de certeza que vai levantar amanhã? A gente tem
esperança, né? Dorme com essa esperança. Mas muitas pessoas dormem e não acordam mais. Aquela jovem que assassinaram ontem à noite, será que ela ouviu a palavra do Senhor alguma vez na vida? Será que ela teve a oportunidade de tomar a decisão, ou ficar no mundo, ou abraçar o Senhor Jesus? Sempre quando morre uma pessoa perto da minha casa, eu fico pensando nisso. É por isso que nós devemos ser as testemunhas vivas do Senhor. Onde quer que andarmos. Hoje eu fui na feira lá da praça. E fui fazer uma compra na mão de uma senhora. Uma senhora assim de uma boa aparência, os olhos verdes. E aí, aquela fala dela tão paciente, tão cativante, me atendeu, aí paguei, e antes de sair eu perguntei qual igreja você é. Ela disse, eu sou da Assembleia. Eu disse, os crentes são conhecidos. Até no falar, atrai as pessoas. E o maior sermão pregado é o nosso testemunho. É aquele que é pregado sem palavra nenhuma. As pessoas olham e veem Jesus na vida da gente. E sentem desejo de também ser um filho de Deus. Mas abra a sua Bíblia em Mateus 24. Jesus se assentou no Monte das Oliveiras e Jesus já tinha falado bastante sobre o fim de todas as coisas, os acontecimentos finais, os acontecimentos dos seus dias. E os discípulos então se aproximaram de Jesus e queriam saber a data certa em que aquelas coisas iriam acontecer. Mas Jesus não disse a data certa. E os discípulos queriam saber até a data da volta de Jesus. Mas Jesus não disse. Eles não sabiam, assim como nós também não sabemos. Mas só que nós temos o mais privilégio do que os discípulos. Porque nós já estamos vivendo bem pertinho da volta de Jesus. E eles ainda estavam bem, né? Quantos anos já passaram, né? Quantos mil anos já passaram? Mas Jesus, ele não disse qual o dia da volta dele, nem o ano, nem o mês. Mas ele disse os sinais que iria acontecer quando estivesse bem pertinho. E o verso 4 diz: a primeira coisa que ele disse que era para a gente tomar cuidado é que ninguém nos enganasse. Porque tem muito evangelho sendo pregado por aí. Muito engano. Enganando milhares de pessoas. Às vezes dentro da nossa própria igreja. Aqui não, graças a Deus. Mas eu conheço igrejas que se levantam pessoas e acham que sabem mais que todo mundo e começam a botar coisas na cabeça. E muitos até dividem a igreja. Que alguns ficam do lado daquele irmão e outros ficam contra. E isso não é de Deus, né? Mas isso existe. O verso 5 diz: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mesmo que a pessoa chega e ele não diz eu sou Deus, eu sou o Cristo, mas ele diz eu sou o pastor da igreja tal, e é assim que prega, e engana milhares de pessoas. Mas tem uns que diz que é o Cristo mesmo, né? Que é o Cristo. Nós já vimos na televisão, né? E o verso 6 diz: e certamente ouvireis falar de que mesmo? Guerras e rumores de guerra.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Está tendo guerra nos nossos dias? Não? Tem guerra em vários lugares. Em vários lugares. Tem guerra aqui no Brasil? Tem. Mata gente até que você chega, tanto a polícia quanto os bandidos. E não é só no Rio de Janeiro. Em São Paulo, no Pará, a polícia não chega com voz de prisão, chega com tiro mesmo. E aqui também, na nossa cidade também. Quantos já morreram, né? Então, as guerras nunca cessaram. Mas diz que não é para a gente se assustar, viu? Verso 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. As nações umas contra as outras. Ó, a Rússia lá contra a Ucrânia, e não são só elas, tem outras mais. Quanto tempo matando pessoas inocentes? Trabalhadores, às vezes está caminhando para ir para o trabalho, lá vem uma bomba, lá vem um tiro e matam as pessoas. Aqui no Brasil também, as pessoas às vezes estão, né, bala perdida. Quantos inocentes, quantas crianças já morreram? E aumentam cada vez mais. E não vai parar, irmãos. E eles fazem, os políticos fazem discurso, né? Principalmente quando é época de política, que vai, quando se eleger, vai diminuir, outros vão acabar com essas coisas, mas elas continuam. E vão continuar, e ninguém vai dar jeito nesse mundo. Esse mundo não tem jeito mais de ser endireitado por nenhum político. Ninguém consegue mais. Se tivesse jeito, Jesus não ia botar fogo nele, né? Como uma coisa não presta mesmo, o que a gente faz? A gente queima, a gente dá fim. E esse mundo, irmãos, ele está contaminado com o pecado. Quanto sangue inocente derramado. Esse Peixoto aqui mesmo, pela história que a gente escuta, né? Foi muito sangue derramado e continua. Né? Quem estava falando ali, não sei se a irmã falou assim, alguém falando da moça que mataram ontem com muito sangue. Tudo. O mundo está contaminado por causa dos seus moradores. Aqui diz também o verso 7, que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Às vezes a gente vê no jornal, a pessoa está apresentando o jornal lá, quando vê, está tremendo lá a terra, os móveis. Nunca cessou os terremotos. E vão continuar, né? Porque tudo está anunciando que Jesus está às portas. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E faz tempo que essas dores começaram, né? E vão aumentar mais e mais. E o mundo vai piorar muitas vezes mais antes que Jesus apareça. E Jesus também disse que os seguidores dele seriam atribulados. E muitos iriam ser mortos. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui, irmãos, ainda vai se cumprir. Quando sair o decreto dominical, todas as nações do mundo vão se levantar contra esse povinho chamado o remanescente de Deus. É nessa época que o povo de Deus estará todo junto. Os outros que estão nas outras igrejas, pessoas sinceras, estão lá servindo a Deus, às vezes de forma errada, mas com sinceridade. Nessa época todos estarão juntos, é um só rebanho, um só pastor. É nessa época que vai se cumprir, porque o mundo todo estará odiando essas pessoas, porque as pragas estarão caindo
E a culpa quem vai levar é os adventistas do sétimo dia, porque não aceita a guarda do santo domingo. E não aceitarão aqueles que são fiéis a Deus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A irmã White conta, irmãos, que nessa época, no finalzinho, antes da igreja fechar as suas portas, né? O pregador estará aqui pregando as verdades. Alguém vai se levantar, às vezes uma ou mais pessoas, e vai dizer: eu não concordo com isso, e vai querer bater boca com o pregador e vai sair. E ela diz para nunca mais voltar para o meio do povo de Deus. Essas pessoas irão se escandalizar com as mensagens que serão pregadas. Então isso não vai demorar e logo irá também se cumprir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que amor é esse? É o amor de pais para filhos, de filhos para pais, de marido e esposa, o amor para com Deus, o amor entre irmãos. Temos que tomar cuidado. Porque a igreja de Deus, bem no finalzinho, ela será conhecida pelo amor que uns têm pelos outros. A igreja estará tão unida que quando mexer com um, mexeu com todos, né? Se tem alguém feliz, toda a igreja fica feliz. Mas tem alguém triste, toda a igreja fica triste. Nós somos uma família, e a família de Deus, né? E precisamos estar unidos. Mas o amor aí fora, irmãos, já quase não existe mais, infelizmente. Os pais matam os filhos matam os pais por dinheiro, por besteira. Os parentes se matam uns aos outros. O marido larga a esposa por qualquer coisa. Às vezes já com a cabeça grisalha, já viveu tantos anos, já tem netos. Acha uma mais nova, vai embora, abandona a esposa. Quanta coisa horrível nesse mundo acontecendo. Tudo se cumprindo o que está predito na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos desanimar de maneira alguma, irmãos. Temos que marchar firme, porque sabemos que o tempo que nos resta aqui neste mundo é pouco. Nós precisamos testemunhar aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde quer que formos. Fazer o trabalho que vier às nossas mãos. Esse trabalho que o irmão Leonardo está fazendo lá com a sua equipe é um trabalho divino. Não são todos os presos que irão se converter, mas todos serão avisados que Jesus vai voltar. Nenhum ficará inocente. E ninguém nesse mundo ficará inocente. E quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, vai dizer assim: eu não sabia. Porque vai chegar o dia do alto clamor, irmãos. Hoje mesmo eu vi o irmão Leonardo passando aí, ouvi, né? Eu ia chegando na Avenida Brasil, ele ia passando, anunciando a feira lá. Mas vai chegar o dia, quando chegar o alto clamor, que ele não vai anunciar mais mercadoria de ninguém, vai anunciar a volta de Jesus. Bem alta aí, no som dele aí. As pessoas vão sair de casa em casa, vai ficar com os discípulos. Os discípulos tinham o maior medo, a maior vergonha de pregar o evangelho. Nem falar direito alguns deles sabiam. Mas aí todos vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Uma grande quantidade do Espírito Santo de Deus. E a gente vai estar com aquela vontade de ir pregar o evangelho. E vamos fazer como os políticos, aquele arrastão assim, de casa em casa.
Nunca esqueço que meu pai dizia que ele tinha a maior vontade de participar disso aí. Mas ele já está dormindo em Cristo há muitos anos. Isso vai acontecer, irmãos, e vai ser rápido. Nunca na história da Terra o cumprimento das profecias estiveram acontecendo como está agora. Sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve matança. Não começou lá o Caim com Abel lá, sempre houve, mas nunca tudo ao mesmo tempo. Agora tem fome, tem pestes, tem as pestes são as doenças que não tem cura, né? O câncer é uma peste. O coronavírus também. Hoje ainda estava ouvindo o pastor Rodrigo falando que o coronavírus foi o cumprimento de uma das profecias. Porque já teve outras pandemias, mas não atingiu o mundo todo. Sempre escapava alguns países. Mas agora não, o coronavírus não ficou um país nesse mundo que não tivesse afetado pelo coronavírus. Cumprimento das profecias em nossos dias. Isso é um privilégio. Jesus disse que quando isso estivesse acontecendo, o que era para a gente fazer? Levantar a nossa cabeça, porque estaria próximo a nossa redenção. Vamos abrir lá no livro de Amós. Lá tem um conselho para cada um de nós, para o povo de Deus. No livro de Amós, capítulo 4. Nós somos hoje o povo de Israel atual, moderno, né? O povo de Israel daquela época já dormiam. Mas nós somos o Israel atual. E lá no livro de Amós, capítulo 4, já tem alguém procurando? Sim. Capítulo 4, versículo 12, Deus tem um alerta para nós, um conselho. E ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É o conselho que Deus tem para nós nessa noite. Perante todos os acontecimentos que estão à nossa vista, irmãos, nós só temos uma coisa a fazer: nos prepararmos para encontrar o nosso Deus e continuar orando, viu, Antônio? Orando pela salvação de nossa família, pela salvação dos nossos vizinhos. Eu oro todos os dias pelos meus vizinhos e eu penso assim: se eu não orar por eles, quem vai orar? Então temos que orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. E vamos nos preparar, porque o tempo está bem curtinho. O tempo está acabando, o tempo de graça. A qualquer momento Jesus pode voltar. Nós precisamos estar prontos hoje. Se a gente sabe de alguma coisa em nossa vida que ainda a gente pratica e que não é da vontade de Deus, vamos abandonar hoje, agora. Se não tem forças, pede a Deus, porque Ele dá. Deus está muito mais ansioso em nos levar para o céu do que nós em irmos para lá, porque Ele quer cada um de nós lá juntinho dele. Amém? Vamos cantar o hino 400. Isso é 30. É servos de Deus a buzina tocar. Agora eu esqueci o número. 74 minutos.
Não, do INEP novo, eu acho que é 400 também. Tá? Servos de Deus. Ei, que ele, só que ele me faz passar vergonha. Aqui ele faz passar vergonha. Minha irmã tá filmando aqui. Bondoso Deus, nós te agradecemos por essa mensagem sobre a tua breve volta, que todos esses sinais que estão acontecendo sejam um alerta para cada um de nós, Senhor, para que cada momento possamos estar melhor preparados para encontrar Jesus quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa vida seja um testemunho vivo, por onde quer que passarmos, que as pessoas possam enxergar em nossas vidas o nosso Salvador Jesus e sentir também o desejo de se preparar para o reino dos céus. Leva-nos em paz na tua companhia santa. Que os teus anjos, teu Santo Espírito nos acompanhem, que possamos ter uma boa noite de repouso e que no sábado estejamos aqui prontos para prestar a Ti um culto vivo de louvor e adoração ao Teu santo nome. Amém.
Abençoa cada um aqui e os seus familiares. Prepara-nos, ó Senhor. Salva-nos pelas tuas misericórdias e pelo sangue de Jesus. Pois é no nome dele que pedimos. Amém. Amém. Eu fico pensando algumas coisas.